Você sabia que algumas religiões são contrárias à eutanásia mesmo nos animais? E como a fé pode impactar nesse momento de decisão tão difícil no fim de vida de um animal de estimação? As respostas agora aqui no E aí, Bicho. E aí, bicho? Ai, Sabrina, mas vai falar de eutanásia nos animais? Que assunto mais mórbido, mais triste. Tem razão, é mesmo, mas é importante falar disso porque, ainda que tenha a indicação do médico veterinário, só quem já passou por uma situação dessa sabe o quão difícil é, quantas dúvidas surgem e como a gente se sente sozinho. Por isso que nesse quarto episódio aqui da série Despedida Animal, o assunto é eutanásia e fé, porque não se trata apenas de uma indicação médica e técnica, outros fatores podem afetar a sua decisão no fim de vida do seu animal. Mas antes, para ter eutanásia, precisa ter a indicação do médico veterinário. E isso está previsto em lei aqui no Brasil em 3 situações. A primeira, quando o animal está muito ferido ou muito doente e não há um tratamento previsto para que realmente alivie a dor, para que ele não sofra. A segunda situação é quando o animal está em fim de vida, ele é bem velhinho e o tutor, a pessoa que toma conta dele, diz que não tem recursos financeiros para atender a essas necessidades. O que cá entre nós é bastante questionável, mas enfim, está previsto em lei. E terceiro, por risco ambiental, quando, principalmente para animais silvestres, há transmissão de zoonoses. Então são essas 3 situações previstas em lei para eutanásia. Bom, nós já falamos aqui que os cuidados paliativos veterinários, eles oferecem um caminho para alívio da dor, para alívio do sofrimento do animal em fim de vida, sem precisar acelerar a morte dele. Mas o que eu quero te contar é que eu já passei por uma situação assim e foi muito difícil. Você deve lembrar, falei já do Jimmy, o cachorro do meu coração, que tinha essa indicação do médico veterinário, não tinha mais o que fazer, ele tinha um tumor no focinho. Enfim, e por questões individuais, éticas, morais, eu não considerava a eutanásia. Mas eu tinha muitas dúvidas, porque eu não queria que ele sofresse e naquele momento, em 2016, os médicos veterinários não estavam oferecendo alternativas para dar esse conforto para ele e para mim também como consequência. Mas eu era julgada até dentro da minha casa. Na época, meu marido dizia que eu era muito egoísta, porque tinha indicação para eutanásia, eu não queria, enquanto isso todo mundo sofria, inclusive o cachorro. Isso foi muito difícil e eu fui atrás de respostas, mas o que eu senti muito foi solidão nessa decisão. E o Dr. Adriano Baldaia, que é médico paliativista, médico veterinário paliativista, ele falou que situação assim é mais comum do que a gente imagina. Nós somos seres psico-bio-sócio-espirituais, né? Qual é a nossa crença de que aquilo vai dar certo? Qual é a nossa crença no processo da finitude? Qual é a nossa crença de algo muito maior do que há nesse plano? É isso que a gente tem que fazer, olhar para as famílias e entender. O que dá sentido para a sua vida? O que te dá força num momento de muita dificuldade? E aí, para algumas pessoas, isso vai ser ter uma religião, ter uma linha de fé que seja manifestando uma religião. Outras pessoas vão ver isso de outra forma. Então, para mim, o que me dá força é meditar. Para mim, o que me dá força é estar com alguém que me escute, estar numa praia, é poder me conectar com algo maior. E aí, colocar isso é um sinal de autorização, de estar tudo bem você manifestar o que for importante para você. Bom, a doutora Bruna Bianchini fala da religião, né? Mas em 2016, quando eu passei pelo episódio junto com o Jimmy, meu cachorro tão querido, eu fui atrás de respostas e, para minha surpresa, nem as pessoas mais entendidas que eu tive acesso na época sabiam falar sobre eutanásia animal na visão de Deus, na visão de cada religião. Passado todo o meu luto, depois que o Jimmy foi embora e tal, eu fui atrás dessas respostas. E agora eu divido com vocês. Pode fazer eutanásia no cachorro ou não? É uma grande pergunta, não é verdade? Então, assim, em relação a seres humanos, pelo judaísmo, é proibido fazer eutanásia. Ok?
Agora, em relação a animais, que ele não tem nenhuma retificação espiritual para fazer, nenhuma purificação, etc, 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 pelo judaísmo, não somente é permitido, como em muitos casos é ideal, é o correto. Para quê? Para evitar estender o sofrimento do animal. E muita gente, depois que ouve essa resposta, fica com o coração leve e agradece a gente pela orientação. Por mais que eu procurasse nas obras básicas da codificação, na leitura espírita de modo geral, alguma referência específica em relação à eutanásia nos animais, eu não encontrei essa informação. Mas eu fiz um paralelo, portanto, repito, a leitura é minha. E se para o espírito humano a eutanásia é desastrosa, eu estou considerando como grande possibilidade o fato também de ser desastrosa a eutanásia para os animais. Até colegas médicos veterinários, né, ou médicas veterinárias, às vezes aconselham, até cobram do tutor a permissão para fazer eutanásia, dizendo, mas é egoísmo da sua parte, não é? Você querer ficar com o animal que está em sofrimento. Como se houvesse confirmação de que você fazendo a eutanásia, ou seja, você matando o corpo físico, você libertaria o princípio inteligente daquele animal do sofrimento. Então, nós não temos essa certeza, nós não temos essa informação. Então, se não tenho essa informação, como é que eu vou me apoiar nela para fazer uma escolha tão importante, né? A eutanásia animal, isso é permitido na religião islâmica. Claro, quem vai dar esse veredito, esse julgamento, não é as pessoas que não têm um conhecimento. São as pessoas que trabalham na área. Então, a princípio, é permitido. Mas quem vai determinar quando, de que forma, daí é o especialista, é o veterinário. A visão hindu é absolutamente contrária à eutanásia, porque o fato é o seguinte, não cabe a nós, não cabe ao veterinário decidir a hora da morte do animal. Não cabe ao dono do animal decidir a hora da morte dele. A luta do veterinário deve ser pela vida do animal, pela redução do sofrimento do animal, mas não pela morte do animal. Há controvérsia sobre isso dentro do hinduísmo, mas, de uma maneira geral, prevalece essa opinião de que não se deve, porque o animal, na sua habitat natural, por exemplo, quando ele tem, isso de uma maneira geral, né? Quando ele tem um problema de saúde, ele não procura a morte, a menos que o coração dele diga que a morte é inevitável. E aí ele se recolhe, deixa de se alimentar e morre. O animal faz isso. Isso tem nome no hinduísmo, Prayopaveshana. Prayopaveshana é equivalente a entrar no processo de morte. E é feito não só pelos animais, mas é feito por grandes mestres hindus também, que chegam num certo momento da vida, acham que estão completamente inúteis, eles param de comer e morrem. Parece meio contraditório, mas é uma visão que admite o suicídio, mas não admite a eutanásia, porque esse suicídio, no caso, é um suicídio natural. Nós acreditamos que o animal tem, embora diferente da do ser humano, o animal também tem alma. E em razão disso é que nós respeitamos tanto os animais. Mas há ocasiões que seria muito mais humano, muito mais espiritual, cessar a vida desse animal quando ele está sofrendo muito. Eu não sou o contrário a isso. Não posso falar por toda a Umbanda. Quem está falando é o Babalaú, o Ronaldo. Eu não sou favorável a que se sacrifique o animal. Mas há casos em que não há outra alternativa, compreende? Nós aqui, na verdade, a gente ainda recorre aos nossos orixás para que possa, né, dar um momento de tranquilidade para aquele animal, para que ele ainda possa estar conosco. Aqui, por exemplo, a gente faz um benzimento nos animais. Por exemplo, um cachorro. A gente sempre pede ao Obaluaê que não deixe que uma praga, que uma doença, algum verme, alguma coisa, prejudique o nosso animal. A gente faz até um banho de pipoca, né, que é usada para essa divindade Obaluaê, para que não deixe esse animal ficar doente. Quando você tem amor por um bichinho, ele é como se fosse um ser humano para você. Então, é difícil você dizer,
olha, vamos consentir a eutanásia, porque seria como se fosse consentir até para um ser humano. A gente, né, não tem como consentir isso. A Bíblia não tem nenhum dispositivo, nenhum mandato que proíba qualquer tipo de tratamento, que seja ele qual for, para que ele tenha vida. E a vida do animal se encerra em si mesma. A gente também não tem nenhuma direção bíblica que diz que o animal, que o homem tem. A Bíblia dá toda uma direção da eternidade. Já os animais não. Não há nenhuma narrativa que associe animal não tem alma, animal tem sentimento, compartilha com você. Então, de forma objetiva, a gente faz isso acompanhando toda a direção da ciência. Tem muita gente que vê o animalzinho sofrendo e não se esforça e caminha logo para a eutanásia. Isso não está adequado. Como uma solução fácil e prática. Isso não é adequado. Você tem que tentar de tudo para salvar aquele ser vivo. Quando você percebe que não, que ele está numa roda de grande sofrimento, o coração de compaixão acaba optando por isso. Mas só numa situação extremamente em que o animalzinho está sofrendo e você quer manter o quê? É você querendo se manter nele. Olhe perfeitamente isso. Você quer manter o animal, e a gente faz com pessoas assim, quer manter a pessoa perto. E a pessoa já não está mais, a pessoa está sofrendo. Então rezar para que ela faça uma passagem e libertá-la dessa condição, assim com os animaizinhos. Dentro da visão xamânica, pode até ser que haja discordâncias, né? Dentro da visão indígena também pode ter discordâncias, mas a que eu conheço no contexto geral é que a vida ela deve ser preservada no tempo que Nhanderu, o Grande Espírito, que a Mãe Terra quer. Então nós não podemos interferir deste modo. Aí a pessoa pode falar, mas ele está sofrendo. Sim, mas tudo, o sofrimento ele faz parte da evolução. A dor faz parte da evolução. A gente acredita sim que o animal tem um sentimento. Aliás, não só animal, a gente acredita que o vegetal também tem um sentimento. Então nós sabemos que ali tem uma vida e nós não podemos encerrar aquela vida antes do tempo. Quem vai definir é Nhanderu, a Mãe Terra. Tem dor, tem sofrimento? Tem, como tem também em vida sem ser próximo à morte. Então em tudo há o aprendizado, aquilo é importante para a evolução. O que a pessoa pode fazer? Orar, rezar, colocar as mãos sobre aquele animal que está para morrer, para que possa fazer uma passagem dele de forma que ele sofra menos. Mas jamais nós podemos interferir naquilo que Nhanderu, Nhandeci, a Mãe Terra e o Pai Céu definem conforme o amor dentro da consciência dele. A natureza tem uma sabedoria gigante, muito maior que a nossa. Então não é a gente que vai interferir nela. Nós temos que aprender a respeitar e se integrar dentro da harmonia que ela nos traz. Para a Igreja Católica, os animais são criaturas de Deus, devem ser cuidados, entretanto, eles não possuem alma. E por esse fato, a Igreja, por exemplo, não se opõe à utilização da carne de animais para a alimentação, exceto em alguns casos de prescrição penitencial. Então, por isso, o sacrifício de animais em si não é um problema. A eutanásia dos animais, então, não se torna proibida. Vale lembrar que devemos cuidar desses animais nesse momento também. Então, por isso, a eutanásia dos animais não tem nenhuma proibição específica, mas eles devem ser tratados com respeito, porque também fazem parte das criaturas de Deus. E aí, me conta, as respostas te surpreenderam? Vou confessar que para mim surpreenderam, e aí eu deixo essa pergunta: será que esse tipo de entendimento também pode ajudar? Te ajudou a tomar alguma decisão? Bom, deixa aí nos comentários o que você achou, se te ajudou, isso é bem importante para a gente. E vou aproveitar aqui para deixar um convite para quem gosta do assunto, se interessa. Aqui no canal a gente também tem uma outra série bem mais ampla sobre religiões e animais, que traz justamente essas respostas de como as religiões enxergam os animais. Santo Bicho, aqui do E aí Bicho, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse episódio vai ficando por aqui, não esqueça de curtir, sua curtida é bem importante, compartilhar, outras pessoas podem precisar desse conteúdo, porque tenho certeza pode ajudar muita gente por aí. E até o próximo episódio da série que nós estamos agora, que é a Despedida Animal. Temos muitos assuntos ainda pela frente. Até lá, um beijo, tchau! E aí, bicho?